De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Está começando o talk show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença. Apresentação e produção, Alexandre Magno. Boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical aqui pela internet. Mais um programa ao vivo e online para você, o nosso tradicional talk show Sala de Visitas das suas segundas-feiras à tarde. E para você participar aqui do nosso talk show, fazendo as perguntas para os nossos convidados, é muito simples, basta você enviar via WhatsApp, que é o DDD 41 99 667 6997. DDD 41 99 667 6997, ou então através do nosso Facebook, Rádio de Bem com a Vida. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube, Rádio de Bem com a Vida, que você vai poder ser avisado quando as nossas entrevistas estiverem lá postadas, tá? E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o festival e o congresso de felicidade, com muitos olhares. E eu trago hoje aqui para bater um papo com você o Gustavo Arnes e o Gus Bank, que são os organizadores e o curador aqui do festival da parte artística. Estão aqui no estúdio para fazer esse bate-papo. Como é que vocês estão, rapazes? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo jóia. Agradeço aí o convite para participar aqui, sou grande fã do teu programa, acompanho quase que semanalmente, então uma alegria, um prazer, uma satisfação estar aí. Que legal, Gustavo, fico feliz em saber que você tá plugado na rádio. E olá, Gus, tudo bem? Tudo certo, feliz também de rever o amigo aí. Isso. E ver essa estrutura aqui simples e sincera, né? E poder falar para algumas pessoas aí um pouco sobre essa empreitada maluca do xará Gustavo Arnes aqui. Que dupla, hein? Gustavo e Gus, né? Dá pra fazer um sertanejo. Dá pra fazer um Arnes Bank. Arnes Bank. Dá pra fazer um sertanejo da nova era lá, olha lá. Então, nos contem aí como que é essa é a terceira edição do congresso, porque existe uma diferença entre o congresso, né? E o festival, né? Qual que é a diferença aí, Gustavo? Basicamente para as pessoas entenderem. Legal. Bom, o congresso é o evento pago, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem as palestras, onde a gente tem os palestrantes, onde também tem um pouco de música, um pouco de arte, um pouco de cultura. E o festival é a parte gratuita desse mesmo evento. Ele acontece paralelamente, então no mesmo final de semana. O congresso acontece nos dias 3 e 4 de novembro no Expo Renault Barigui. Nesse ano, a gente teve aí nos últimos 2 anos na Ópera de Arame. Esse ano passamos aí pro Expo Renault Barigui pela necessidade de um espaço maior. No passado a gente lotou a casa com mais de um mês de antecedência, então foram lá quase 1.700 ingressos vendidos. Olha que legal, hein? E esse ano a gente vai aí para uma empreitada de quase 3.000 lugares, então quase o dobro do tamanho também, com o desafio de manter, né, aquela atmosfera aconchegante que o pessoal conhece ali na Ópera de Arame. O Parque Barigui também é um lugar com uma energia incrível e a gente está muito animado esse ano com o festival, porque ali na Ópera de Arame a gente não tem muitas pessoas passando por ali, né? Então as pessoas ou estavam indo pro congresso ou estavam indo pro festival. Uhum. No Parque Barigui a gente tem centenas de milhares de pessoas por final de semana. Então a gente acredita que vai ser um movimento pro festival, que é a parte gratuita, super interessante. A gente tem elaborado bastante a programação e tudo que vai rolar por lá. Não, e convenhamos, o Barigui é tudo de bom, né? O parque em si é um ponto assim de muita luz e muita vitalidade em Curitiba, né? Só o fato de estar ali no meio daquela natureza, então acho que tem tudo a ver também, né? Com a Ópera de Arame também é maravilhosa, né? Um lugar também belíssimo, né? Mas o Barigui também tem essa boa vibe aí, né? E quem vai estar presente esse ano aí no congresso, Gustavo? Congresso, a gente busca
palestrantes nacionais, internacionais e locais aqui de Curitiba também, para falar sobre a felicidade a partir, na verdade, de 4 diferentes enfoques. Então, um viés da felicidade através da ciência, através da espiritualidade, através da filosofia e através das artes. E aí a gente tenta mesclar essas diferentes linhas para que a gente possa ter uma abordagem bem holística e às vezes até conflitante. Então a gente teve em 2016, no primeiro ano, o Domenico Di Masi, o italiano autor do Ócio Criativo, falando sobre a felicidade de uma forma bem racional, assim, bem lógica. Então a felicidade na Grécia Antiga era isso, em Roma Antiga era aquilo, na China e no Oriente é isso, e pra gente aqui no Ocidente a felicidade é reconhecida dessa forma. E ele dizia que a felicidade, esse ideal que a gente tem de felicidade, é uma coisa utópica, né? Ela é só para ser buscada mesmo, e que o que a gente tem durante a vida são momentos felizes, e que a gente conhece momentos felizes porque a gente conhece momentos infelizes, né? Claro. Bem dentro da nossa dualidade aqui. E ano passado a gente teve a Monja Cohen falando sobre uma felicidade genuína, uma felicidade que nasce com a pessoa, uma felicidade que a gente busca através de um mergulho dentro do próprio eu, através da meditação, através do silêncio, que é um conceito de felicidade até diferente do que a gente imagina, e ela disse isso, né? Ela disse, diferente da gente estar sempre alegrinho, dando risadinha, é uma felicidade, na verdade, que é um pano de fundo que permeia a nossa vida como um todo. Então, mesmo, por exemplo, num momento de luto, na perda de um ente querido, a gente tem a felicidade através da gratidão por ter conhecido e vivido alguns momentos com aquela pessoa. Claro. E então esses conceitos antagônicos, eles servem para que a gente desperte no público uma reflexão. A pessoa refletir, puxa, mas então o que se encaixa para mim, né? E se de repente a vida é de momentos felizes, como é que eu posso prolongar os momentos felizes ou aproveitar melhor, né? Porque às vezes a gente tá vivendo um momento feliz preocupado com as contas que tem que pagar, ou uma discussão do WhatsApp, e aí a gente acaba perdendo aquele momento interessante. Eu até recentemente, né, Gus, a gente participou de um bate-papo no Subtropical, em que, né, esse festival que também é incrível, que acontece aqui em Curitiba, em que a gente justamente debateu um pouco dessas questões de felicidade, né? A pergunta era se falar de felicidade leva a algum lugar, né? E achei interessante que você falou agora sobre todas essas abordagens, e esse ano a gente está trazendo o Gustavo Cerbasi, que é um cara especialista em finanças. Sim. E que certamente muita gente que não tem esse viés exatamente da espiritualidade ou da filosofia, mas está preocupado com aquilo. E eu acho que através de se conhecer, de saber o que é importante para si e focar nisso, assim. Então, se para uma pessoa a segurança financeira é importante, vai trazer felicidade para ela, então foca nisso, né? E faz por onde, assim. Claro, precisa ter um equilíbrio, né? Se você, assim, pode ter a sua busca, seu trabalho espiritual, mas se você tá com as necessidades, assim, básicas, né, não supridas. Eu ouvi o Cacaverá falando, ele fala desses dois níveis, do ego e da alma, assim, né? Que a gente precisa das necessidades, da grana, porque se você não consegue satisfazer nisso, que isso não seja o principal, você prende a alma, né? Ela não consegue ir adiante. Então tem que trabalhar nos dois níveis, assim, a alma, e assim como tem gente que tem muito recurso, mas sente um vazio, porque também não investe nessa questão mais profunda, né? Do espiritual, né? Então acho que as duas coisas têm que estar em equilíbrio. Perfeito. A grana e a meditação, né? Exato. Eu sou grande fã do Cacaverá, já participei de algumas palestras, alguns workshops com ele. Tem uma cadeira cativa lá na Unipaz, eu sou fã. E concordo, né? E o Gustavo Cerbasi, já entrando aí nos palestrantes que vem, ele vem justamente para falar sobre dinheiro mesmo, porque é o cerne da nossa sociedade. Não adianta a gente tentar fugir, a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que dentro da espiritualidade e fora da espiritualidade a gente lida muito mal com a questão financeira, né? Eu vejo isso através, por exemplo, de algumas postagens
de críticas que a gente recebe no Facebook dizendo que a felicidade deveria ser gratuita, né? E a felicidade, ela é gratuita, mas o evento que traz uns palestrantes e tem um custo, ele tem um custo, claro, né? A gente precisa arcar com isso. Então, mas isso prova, assim, o nível do mal entendimento que a gente tem, né, com o dinheiro. Várias pessoas falam, por exemplo, que líderes espirituais não deveriam cobrar para passar os seus ensinamentos. Agora, o cara tem uma vida para viver, né? Ele normalmente tem inúmeros projetos sociais que ele toca, tem toda uma equipe que trabalha com ele, então é inviável, né? Mesmo para um líder espiritual falar gratuitamente todo o tempo. Não, e assim, gratuitamente a gente tem a internet, né? Exato. E assim, o que eu vejo é que quem entende o que está além da energia do dinheiro, de toda essa confusão, sabe que a prosperidade é maravilhosa e que dá para, como o Prem Baba, né? A palestra dele é dentro do congresso e é gratuita. Exato. Mas, né, a gente tem um custo com ele e que a gente sabe que vai para todos os projetos que ele tem. Super bem lembrado, né? A palestra do Prem Baba sempre faz a abertura, é sempre gratuita, é uma exigência dele, inclusive, que a gente abra um espaço gratuito. Se esgotarem as vagas dentro do auditório do espaço gratuito, a gente abre um telão do lado de fora, né? Na parte do festival, para continuar transmitindo. Que legal isso, hein? Ano passado a gente transmitiu via Facebook também, e ele é o único palestrante que, na verdade, não cobra para vir até o evento, até por isso ele exige que seja algo gratuito. Ele não pede o cachê, mas vocês pagam as despesas dele, né? Exatamente. Deslocamento, hotel, tudo Perfeito. Isso e alimentação, né? Isso mesmo. E aí eu acho que casa bem, né? O Gustavo Cerbasi, eu particularmente sou grande fã dele. Eu tive contato com o trabalho do Gustavo Cerbasi quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E ele fez parte, assim, ativa da minha educação financeira, na verdade, né? Meu pai e minha mãe trabalharam isso muito comigo em casa. E eu lembro também, ano passado, do Baba, também na abertura, falando que esse é um mundo material e que a gente veio desenvolver um trabalho material num mundo de matéria, que é inclusive aprender a lidar com isso, né? E ele disse, né, não tem nenhum problema no luxo, não tem problema nenhum no conforto, não tem nenhum problema em você almejar um carro seguro, confortável para tua família, um espaço para você morar que seja, né, bacana, que seja adequado, você fazer viagens de lazer e prazer com as coisas que você gosta. O grande problema tá, na verdade, no significado que a gente coloca nessas coisas, né? A gente querer o carro, pelo status e achar que o carro vai trazer felicidade. Ele disse que, inclusive, não precisam nem ser coisas materiais, né? Não precisa ser um carro ou um apartamento, mas às vezes a gente deposita a nossa felicidade na promoção que vai receber, né? Vestibular que vai passar, né? Constituir família, quando encontrar uma pessoa especial, quando o filho nascer, e a gente vai sempre jogando a felicidade para um momento externo, né? Total. Qualquer que seja. Sendo que a felicidade está interna, né? Dentro dessa linha espiritualista, que é uma linha que eu gosto muito também. Mas eu acho que essas projeções que a gente faz e coloca a possibilidade de alcançar a felicidade em algum lugar, elas são incríveis também, porque a gente não alcança, né? Ou alcança e já passa, e daí você precisa de algo novo. E aí depois de uma certa quantidade de decepções dessas, você começa a falar assim, acho que não tá nessas coisas. Exato. Então não adianta também alguém vir te falar que não é ali. Perfeito. Porque você tem que dar com a... Você tem que chegar lá e descobrir por conta. Descobrir que é tomada da choque, né? É bem um processo mesmo, assim, infantil da gente, né? Porque a criança aprende dessa forma, né? O pai, se não mete os dedos, vai tomar choque, vai te queimar. E não sabe bem o que é choque, queimar, até a criança experimentar, né? Exato. E a proposta do congresso é realmente essa, assim, né? Porque eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas sobre a felicidade. Se você perguntar para 100 pessoas na rua, possivelmente as 100 vão dizer que o que elas querem da vida é ser feliz. Mas talvez em 100 pessoas a gente tenha 100 caminhos diferentes para isso. E sem, obviamente, querer dizer que um tá certo e um tá errado, mas para citar um exemplo, né? A gente tem recentemente aí aquela tragédia envolvendo o chefe francês, o Antoine Bourdain, que se suicidou, né? E de novo, talvez se a gente perguntasse para 100 pessoas, 90 pessoas quisessem ter a vida dele. Ele é pago para viajar o mundo, comer nos melhores restaurantes, beber nos melhores lugares, conhecer pessoas interessantes. Então um dia ele tá jantando com Obama e no dia seguinte ele tá na Índia com o guru e no outro tá em Hollywood com os atores, e ele tava infeliz.
Então, muitas vezes aquilo que a gente tá almejando na nossa vida, como o Gus falou, não é exatamente o que vai trazer felicidade, e quem sabe a gente possa, né, ouvindo e vendo exemplos, não precisar passar por isso para poder chegar nessas conclusões. E aí a gente tem, para dar, né, mais algumas pessoas que vêm para o congresso, a Bruna Lombardi. Ela é muito ligada aos trabalhos do Siri Prembaba, e ela criou a Rede Felicidade, que é um canal também que está no site dela, em que ela entrevistou literalmente pessoas do mundo inteirinho, atores de Hollywood, gurus indianos, pessoas do Oriente, pessoas na Coreia do Norte, enfim, ela foi o mundo inteiro falando com as pessoas sobre felicidade. Ela vem compartilhar um pouco disso tudo que ela viveu. O Tal Ben-Shahar, ele é um psicólogo formado em Harvard. Ele ficou famoso por dar aquela aula mais concorrida de Harvard sobre a ciência da felicidade. Depois foi replicado em Yale, que também é uma faculdade famosa americana, e agora chegando ao Brasil com a UNB, a Faculdade de Santa Maria, também esses cursos de felicidade que vêm baseados um pouco nessas teorias da psicologia positiva e dessas chamadas novas ciências da felicidade. E para mim também, pessoalmente, assim, a vinda dele é marcante, porque eu, em 2013, estava num evento em São Paulo, na HSM, e assisti uma palestra dele lá. E para mim foi transformador mesmo, porque na época, 2013, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, sobre a questão das práticas da gratidão. Para dar um exemplo, né? Que hoje é uma coisa que tá até banal, né? A gente fica recebendo no WhatsApp um monte de coisa, e isso tá comum. Mas eu, na época, nunca tinha ouvido falar. E muito menos de que o fato de você agradecer por alguma coisa poderia ter algum impacto no teu bem-estar, né? Mas, de fato, né? O estado de graça que a gente chega é por dar graças, né? E agradecer por aquilo que a gente tem. E para mim foi muito transformador. Eu atualmente, todo dia que eu deito com a minha filha, a gente, antes de fazer uma oração, a gente pensa um pouco no dia e naquilo pelo que a gente é grato. E eu estava recentemente lendo um artigo também sobre neurociência, em que o pesquisador dizia, né, e ele comprovava isso pelos estudos que ele fez, que muitas vezes a gente tá tão deprimido, tá num dia tão ruim, tá, né? Enfim, vai deitar meio enraivecido e nem quer pensar, né, em alguma coisa pelo qual você é grato. E se começa a pensar, nem encontra, né? Não é grato por nada naquele dia, o dia foi terrível, sei lá. E ele fala como, na verdade, você às vezes não precisa nem encontrar o porquê você é grato, mas o simples fato de você procurar na tua memória, ele já altera, né, as sinapses e o caminho neuronal que você está fazendo, porque quando a gente está num dia ruim, normalmente os nossos pensamentos também são ainda mais negativos. Então você mudar o fluxo disso, mesmo que você não encontre, o fato de você estar tentando já tem um impacto neuroquímico mesmo. Achei isso super interessante. Legal. Vamos lá, existe ao mesmo tempo do congresso um festival que é artístico, né? Exato. Então, acho que a gente poderia falar um pouco pro pessoal como que esse festival ocorre, quem que vai estar no festival, né? Como que vai... Maravilha. O Festival de Felicidade, então, é um evento paralelo ao congresso. Ele também acontece nos dias 3 e 4 de novembro, também no Parque Barigui. E aí ele tem, né, ele é muito mais artístico e cultural. Ele é aberto ao público, sem nenhum custo, e desde o primeiro ano a gente trabalha com uma curadoria, na verdade, na parte artística, da qual o Gus faz parte aí desde o primeiro ano, e a gente vem elaborando aí a cada ano, na verdade, a construção do festival. E quem que vai tocar ou quem que vai participar esse ano aí, Gus? Então, a gente tá dando uma preferência esse ano pela primeira vez para artistas de Curitiba, assim. Todos eles tiveram artistas de Curitiba e de fora, mas esse ano a gente sentiu de trazer eles. E a gente ainda tá namorando, né? Os e as artistas, mas não sei nem se dá pra falar porque não fechamos ainda, né? Perigoso. A gente tá no momento, a gente tá bem nesse momento mesmo, dessa construção, dessa programação artística, mas de repente a gente pode contar um pouquinho do histórico também do que rolou nesses 2 anos, quem veio.
Porque eu acho que isso que é interessante, né? Existe o congresso e o festival, que talvez as pessoas não saibam que o congresso, é claro, tem porque tem um número grande de pessoas trabalhando, né? Eu estava falando em off aqui, em torno de 200 pessoas trabalhando no congresso, é isso? Se a gente somar, né, todas as curadorias, as pessoas que se envolvem, as produtoras, o staff do dia local, as bandas que vêm, os palestrantes, eu acho que seguramente a gente chega em umas 200 pessoas. E esse ano praticamente duplicou, ou estamos vamos duplicar, intencionando, né, duplicar exatamente. O congresso. Então a gente também está esperando, e eu acho que essa escolha do Barigui vai favorecer muito o Festival da Felicidade, porque o festival, a proposta é pegar as pessoas meio desapercebidas, assim, né? As pessoas que não estavam exatamente, que não estão dispostas a arcar, né, com o investimento necessário para o congresso, mas que também tem muito a ganhar ali com o festival, que é gratuito e que também tem práticas de yoga. Esse ano vai ter um espaço kids, os pais poderem se envolver com os filhos ali, brincar a partir dessa estrutura, né? E também trazer a espiritualidade de uma maneira mais vivencial, através da música, de palestras e vivências, né? Todo ano tem um yoga sensacional ali também. Acho que a gente tem que citar o Akal Murti, que é uma peça rara aí da cultura espiritual curitibana, que sempre dá aquela aula show dele. Vai ter esse ano de novo? Vai, se Deus quiser, né? A organização do Espaço Yoga fica por conta da Cláudia, do Arro. Então, ela organiza a programação com outras escolas aqui de Curitiba. Ano passado a gente teve a participação do Akal, que foi incrível, além da Cláudia, do Arro e o pessoal da Caiute. Esse ano a gente já conversou com o Silvio e o pessoal do Yoga no Parque, pra gente poder expandir esse movimento, e a Cláudia tá em contato ainda com mais algumas escolas pra gente poder compor uma programação inteira, né? Então, além do congresso, além do festival, com uma programação artística num palco, a gente deve ter uma programação de yoga também durante o final de semana inteiro rolando, para quem quiser, e a gente vai ter uma tenda montada para isso, e com o Silvio a gente deve espalhar isso pelo parque também. Sim, o parque ali, ele tem uma infraestrutura até de estacionamento, né, maior que eu acho que lá na... E gratuita, né? E gratuito, estacionamento gratuito. Mas eu vou tomar a liberdade de falar sobre uma grande artista curitibana que se chama Raíssa Fayet. Raíssa Fayet? E ela se apresentou ano passado dentro da ópera, e todo mundo gostou muito, assim, tivemos feedbacks incríveis, e a gente está convidando ela para tocar de novo esse ano, daí um show completo, e eu tava conversando hoje com ela se com ou sem banda, então fica aí o convite também para os ouvintes conhecerem o trabalho dela. É Raíssa, com 2 S, F-A-Y-E-T. O ET não é propósito. Mas ela não é da Terra mesmo. Não é esta. E a Raíssa se envolve também em diversos movimentos também, né? Nas causas femininas, ambientais. Então ela é uma super representatividade também. Que legal. Mas tem gente que já está confirmado, né? Que artistas estão confirmados aí que vocês podem divulgar, não? Nenhum confirmado, ok. dentro da parte artística a gente ainda tá nesse namoro, né? Legal. Mas ano passado a gente teve uma apresentação incrível da Bananeira Brass Band. Agitaram, quebraram tudo mesmo, entraram lá na ópera também tocando, foi muito legal, e a gente tá em contato aí esse ano também com algumas bandas de sopro para também fazer esse movimento bacana, né? E em 2016 a gente teve a Tal, né? Orquestra lá de Floripa também, cara, eles são sensacionais, né? A orquestra, né, falar pros ouvintes também que gostam de música boa, de música que toca na alma, TAO Orquestra, do Tal Orquestra, grande flautista e saxofonista Fábio Melo, do Ivan, e eles não estão mais tocando, mas tem alguns materiais incríveis na internet, vale a pena, assim, é uma pequena orquestra com violoncelo, com percussão, violino, flauta, sax, é a coisa mais linda, vale muito a pena. Então, que história curiosa vocês têm para compartilhar com os nossos ouvintes aí por exemplo, dos eventos anteriores, né?
que coisas assim que talvez ocorram nos bastidores, que o público não sabe, mas que talvez assim, a gente sabe que a pessoa que está lá falando, ela dá voz, quem está sendo palestrante, ela dá voz assim a uma nova cultura assim que a gente está buscando criar, da felicidade, tudo. E para muitos a gente vê que tem muita congruência. A pessoa que está lá, ela vive aquilo ali, E às vezes você vê isso nas pequenas coisas, em pequenas situações, em pequenos ocorridos aí, vocês têm alguma coisa aí para? Tem uma que conversa muito com isso que você estava falando, de viver na prática aquilo que está colocando, Aconteceu com a Monja Coen e comigo, de certa maneira, não comigo, mas com o meu cachorro. Porque eu tava de mudança, eu tava morando no apartamento da minha mãe. E era sábado e domingo o congresso, e no sábado eu não consegui passear com o meu cachorro, ele era meio bebê e ele tava lá no AP da mãe. E aí no domingo eu tava saindo para ir pro congresso de manhã e ele tava arranhando a porta, assim, dizendo, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. E eu falei, puxa, mas como é que eu vou sair pra aprender lá um monte sobre felicidade e vou deixar o meu cachorrinho sofrendo, Sim. Aí eu falei, não, vou levar ele, porque a galera fica com ele ali no festival e tá tudo bem. Aí fui entrar, os caras acabaram deixando eu entrar com ele na ópera. Eu fiquei feliz da vida e fiquei lá no canto, lá atrás, assim, bem escondidinho com ele. E ele ficou sentadinho, não atrapalhou nem nada. Mas, de repente, alguém passou e pisou no rabo dele. E aí ele gritou. E aí, nisso, estava sendo a palestra da Monja. E a Monja parou. Tem algum cachorrinho aí? daí alguém falou, tem, tá aqui atrás dela. Traz ele aqui. Nossa, celebridade total. E aí eu, levei ele lá no palco e ele subiu e ficou feliz da vida, quase derrubou a mesinha da Monja, mas deitou do lado dela e ela falou, não, deixa ele aqui. Só que daí eu chamei ele pra vir, ele não queria sair de jeito nenhum, mas porque senão ia tirar muita atenção. Mas foi até interessante porque depois eu tava com ele ali na feira e todo mundo vinha falar e pedir pra tirar foto e tal, e eu até levei ele embora porque eu não tava aguentando. Então eu tive aqueles 15 minutos de fama. Falei, cara, como deve ser ruim. O cachorro virou uma celebridade. Famoso, assim, eu não tava aguentando de ciúmes, E foi muito engraçado que eu tava com o pessoal da produção atrás do palco, então a gente não tava vendo nada disso, a gente tava atrás da cortina. Sim, mas tava ouvindo a Monja. De repente um barulho, que provavelmente foi no momento que alguém pisou no rabo e o cachorro latiu, e alguém no rádiozinho que eu tava ouvindo, alguém falou, isso foi um cachorro? E alguém falou, não, imagina, não vai ter cachorro aqui dentro. Sim. Aí começou a gente lá de trás ouvindo, o pessoal começou a se manifestar assim, começou um burburinho e tal, e alguém falou, cara, tem um cachorro aqui dentro e ele tá indo pro palco. Aí alguém gritando, como assim tem um cachorro indo pro palco? Tem um penetra na festa aqui. Gente, o que tá acontecendo? Eu fui ali por trás da cortina pra dar uma olhada, vejo o Gus na beirada do palco, falei, não, tinha que ser o Gus, E o cachorro ali, a Monja, e o cachorro se sacudindo por ali, a Monja pegou, deu um tapinha nele, se acalmou ali do ladinho, e a galera no rádio, assim, a confusão e tal. Não, tá tudo bem, o cachorro tá lá, tá tudo... Foi muito bom a participação do cachorro. As pessoas só falavam disso depois. Sim, mas esse ano ele também vai participar, já tá confirmada a presença dele. No Barigui fica mais fácil. Olha, essa surpresa, De repente. Dá até pra gente pensar no espacinho pet ali no festival. Olha aí, ó. Mas, Gu, conta assim das surpresas, palestrantes surpresas, sabe? Aqueles que chegam legal. Que ano legal. passado eu me lembro que teve um assim que... O Jorge, né? No passado, o Jorge Trevisol, justamente ele falou antes da Monja. E ele é de Caxias do Sul, né? Assim, não é um nome, vamos dizer, super conhecido, a não ser em Caxias e mais local. Eu tive em Caxias do Sul no Congresso de Espiritualidade em 2016, um congresso incrível também. A Monja participou, dando palestra. Esse ano, Roberto Crema, um momento incrível lá em Caxias. E assisti uma palestra dele. E quando vi o cara, falei, cara, eu preciso levar ele pro congresso. Peguei o contato com a Helen, que é organizadora lá em Caxias, a gente tem uma parceria super bacana. E aí trouxemos ele aqui para Curitiba e eu falei bem para ele, falei, olha, depois
da palestra, a gente tem um momento de autógrafos de livros, então a gente já faz um convênio com as editoras e com as livrarias. Se você disser o teu livro, eles já trazem, já compram e tal. E ele, não, pode deixar, eu levo uma pessoa. Ele é super light. Leva umas malinhas aqui, a gente leva o livro e tal. Eu falei, Jorge, não, você não tá entendendo, lá vão ser 1.700 pessoas, as pessoas vão amar a tua palestra, todas elas vão querer comprar livro, isso, né, vai virar uma confusão, uma muvuca. Ele, não, pode deixar, a gente tá acostumado e tal. Eu falei, meu Deus, bom, tudo bem. Ele veio, deu a palestra, né, estourou o tempo, o povo não deixava ele sair do palco, tava incrível, ele, né? Ele cantou também, Ele canta, ele traz o violeiro, assim, nossa, incrível, ele tem eu acho que o dom dele, eu falei isso pra algumas pessoas, que tava assim, cara, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu falei, cara, eu acho que o dom do Jorge é abrir uma torneira, assim, no teu peito, cara, porque você deságua uma coisa, assim, que é muito tocante, né? Você sente quando a pessoa fala, e ela fala de um outro lugar, assim, né? Ela... É muito alinhada com a intenção dela, né? Não tem uma coisa muito reta, né, nisso. Então, acho que ele foi talvez o palestrante mais aplaudido do ano passado, e aí a hora que ele desceu do palco, as pessoas, né, juntaram nele, começou a levantar mais gente, ele olhou pra mim com a mão na cabeça, eu falei, viu, né, devia ter me ouvido, trazido. Esse ano ele volta, né, a pedidos, aí, né, todo mundo que eu conversei falou, cara, o Jorge Trevisol tem que voltar, então ele volta com mais tempo no congresso, inclusive. A gente está organizando com ele, inclusive agora dia 17, 18 e 19 de agosto, um workshop só com o Jorge Trevisol aqui em Curitiba, para ele poder aprofundar essas práticas todas que ele coloca. Tem ingressos à venda ali pelo site da escola, cienciasholísticas.com.br. Tem bem poucas inscrições, a gente já está se aproximando aí do dia do evento, e ele volta esse ano. E falando aqui, né, dos palestrantes surpresa, no primeiro ano a gente teve a participação da Susan Andrews, que é lá de Porangaba, né, do Biopsicologia. Ela é um nome bem famoso, bem conceituado, estudou em Harvard, né, também muitos anos, fez a formação de monja dela e ficou, né, nas montanhas lá também um tempo, trouxe, né, a proposta da chácara, né, ecossustentável pro Brasil, pro interior de São Paulo, dá os cursos lá também, cursos incríveis. E no primeiro ano a gente tava com uma coisa assim bem mais caseira, né? A gente não tava tão profissional quanto no passado, e estamos ainda, né, tentando para esse ano melhorar ainda mais, mas teve algum momento assim, algum intervalo de almoço que o pessoal da produção, e ela tava sentada na escada ali de trás, né, que você desce ali pro camarim da ópera, ela tava sentada na escada com o pratinho dela, um garfinho de plástico, comendo alguma coisa assim, super na dela, super tranquila. Ela tinha arranjado uns legumes ali embaixo na ópera mesmo, e o cara chegou todo preocupado, meu Deus, mas a palestrante, não, vamos arranjar uma mesa, mas o que a senhora tá comendo, vamos arranjar um prato, e ela super tranquila, assim, não, tá tudo bem, tá ótimo, a energia aqui tá boa, tô aqui sentadinha, tá tranquilo, tô comendo. Então, incomoda, né? Eu acho que é bem é engraçado como as produtoras se preocupam, né? Quando esses palestrantes vêm, que, cara, precisa de um hotel 5 estrelas e as coisas do camarim, quem é que vai buscar no aeroporto? E esses palestrantes, eles chegam super... Eu falo, gente, se a gente colocar o Prembaba no hotel 5 estrelas, acho que ninguém vai querer ficar lá, não vai nem se sentir bem, talvez, né? É outra dinâmica, né? Do que acontece. Então, para as produtoras, isso é muito curioso, assim, né? Eles que estão lá acostumados com 50 toalhas brancas e uma marrom, né? De repente chega um cara que pede umas frutas no camarim, eles nem sabem direito o que providenciar. É verdade. Isso é bem engraçado. Muito legal. Então, as inscrições do festival, o melhor do congresso, estão abertas aí, né, Gustavo? Perfeito. Como que as pessoas fazem já para se inscreverem aí? Então, tudo pelo site www.congressodefelicidade.com.br, congressodefelicidade.com.br. Tem vários tipos de inscrição, você pode parcelar a sua inscrição em até 10 vezes sem juros. A gente tenta fazer, né, as duas propostas primordiais do congresso e do festival é que ele aconteça em Curitiba, né? Não que ele não possa se espalhar por outros cantos do Brasil, mas que ele aconteça em Curitiba, aqui na nossa cidade, e que ele seja, né, o mais barato possível.
Então a organização fica por conta da Escola Brasileira de Ciências Holísticas, que é uma associação, e a gente esse ano, né, como a gente tem um auditório moldável, né, a gente optou, ao invés de fazer por um valor único, né, para todas as cadeiras, a gente optou colocar algumas cadeiras por um valor um pouco mais alto, para a gente poder fazer outras cadeiras por um valor um pouco mais baixo, né? Ok. Então, na prática, aquele que tem a possibilidade de pagar um pouco mais ajuda no final das contas a pagar o ingresso daquele que não tem a possibilidade de pagar tanto. Então a gente abre isso em 10 vezes sem juros. No investimento, né, que eu converso assim, para quem vem de São Paulo, o pessoal de São Paulo se assusta. Eles falam assim, tá, mas esse valor é para um dia ou é para os dois? Porque eles acham muito barato o valor, né? Os ingressos partem ali de perto de R$600. Isso vai dar 10 vezes de 60 e pouco por mês. Então, né, para você ver todos esses palestrantes no mesmo ambiente, é um momento único. E aí, especial para os ouvintes aqui da rádio, a gente preparou um cupom de desconto. Olha só, aí, ó, os ouvintes da rádio vão ter desconto. Como faz aí, Gustavo, para as pessoas terem acesso a esse desconto? Hein? Então, de novo, ali pelo site, né, o www.congressodefelicidade.com.br, você vai fazendo a sua inscrição e no momento do pagamento vai ter um campo ali, cupom de desconto. E aí você digita o código DBEM com a vida, que é o nome aqui da rádio, e aí você ganha 10% de desconto para sua inscrição. Perfeito, olha aí, 10% de desconto para os ouvintes da rádio, né? Basta acessar o congressodefelicidade.com.br, aí inserir o código no campo cupom de desconto, aí bota o De Bem com a Vida, o nome da rádio, né? Muito bom, é um Exatamente. presente para os ouvintes aí, né? Quem vem esse ano aí para comandar a linha filosófica do Congresso é o Leandro Carnal, outro nome também que o pessoal vem pedindo aí desde o primeiro ano, né? Ele tá super na mídia, né? Agora lançou um livro junto com a Monja Con, então ele vem trazer essa linha filosófica a respeito da felicidade. A gente tem também a Alexandra Louras, ela é a ex-consuleza da França aqui no Brasil e ela fala muito e muito bem sobre a causa das mulheres negras e da inclusão social num discurso que não é também aquele discurso que muitas vezes a gente escuta como um discurso agressivo. Na verdade, ela vem compartilhar uma visão que eu acho que é uma visão que a gente precisa colocar na pauta também cada vez mais, porque hoje em dia falar de felicidade virou moda, né? E a gente entende no congresso e no festival a felicidade como um dos possíveis caminhos para o autoconhecimento. E hoje em dia, quando se fala de felicidade, muito do que se fala de felicidade é no âmbito pessoal, né? É você com você e o que você pode fazer pela sua felicidade, e isso é muito importante, mas a Alexandra Louras vem nos lembrar que não temos como ser felizes individualmente se estivermos vivendo numa sociedade infeliz, e uma sociedade feliz passa necessariamente pela inclusão. Então acho que o que ela vem falar é extremamente relevante. E aí a gente tem também no congresso toda a linha de educação. Então a gente tem o Tiago Berto, que tem um projeto incrível, Escola Aine, lá no Rio Grande do Sul, e ele vem compartilhar um pouco da visão dele sobre educação e de como é que funciona o projeto. E a Cristiane Arnes, que fez o doutorado dela com bolsa paga pelo governo suíço, lá na Suíça, para desenvolver uma tese, né, que é uma bolsa que eles têm para países em desenvolvimento, para desenvolver uma tese e aplicar no país de origem. Então, após o doutorado, ela voltou para cá e começou a aplicar a tese dela, que é o Ciranda de Paz, também uma tese interessantíssima aí no âmbito da educação. Aqui em Curitiba esse projeto? Tá rolando aqui em Curitiba e algumas cidades da região metropolitana. Hoje tem um Ciranda aberto ali na Avenida das Torres, ali na comunidade. Michele Taminato vem esse ano falar um pouco sobre a felicidade na gestão colaborativa. Ela também desenvolve um projeto chamado Colabsou, que também trata da sociedade como um todo, né? Então, uma economia criativa, colaborativa. A Aline Castro, que faz a nossa apresentação no congresso todos os anos, ela também vem com uma palestra esse ano chamado Vulnerabilidade e Poder, também para tratar um pouco disso no meio empresarial. O Gustavo Tanaka, de São Paulo, para mim é um cara que faz uma leitura assim fantástica do momento que a gente vive como sociedade, coloca isso em palavras muito bem. Então ele veio compartilhar um pouco disso. Márcio Balas
vem carregando um pouco da parte artística, ele que foi palhaço, foi apresentador do CQC uma época, e tem uma linha super interessante em falar de felicidade. E o Márcio Libar, ele vem esse ano contribuir aí na apresentação. Ele teve ano passado numa mesa redonda com o pessoal do Eu Maior, aquele documentário. Ele é, né, um dos entrevistados do Eu Maior. Ele organizou um dos maiores festivais de palhaço. Ele é palhaço e vem falar sobre a felicidade na visão do palhaço na América Latina. Ele organizou os maiores festivais de palhaço que a gente teve aqui. E a gente tem o pessoal do trio Alma Síria. Eles são refugiados, imigrantes, e eles vêm falar aqui sobre novos recomeços numa palestra que eu achei interessantíssimo o título deles, que é A Felicidade Não Se Encontra em um Único Lugar. Então acho que vai ser bastante enriquecedor o que eles vão trazer. Eles vão trazer também bastante cultura, música, né, coisa própria deles também da Síria. Então esse é o panorama do congresso. Esse ano a gente tem mais 2 novidades, que é um pré-evento com o Mirabai Seiba. Olha aí, Mirabai Seiba tocando, hein? Grande. Eles estão aí dupla. no tour mundial deles, com passagem aqui pelo Brasil, aqui por Curitiba, imperdível, né? Eles são incríveis. Última vez que tiveram no Brasil já faz mais de 2 anos. Então é um pré-evento, na verdade, pra gente ir esquentando aí os motores pro congresso. Que dia vai ser esse? Dia 2 de novembro, sexta-feira, na parte da noite, lá no Expo Renault Barigui também, pra gente aproveitar a estrutura. E o Tal Ben Shahar, que é uma presença assim no Brasil muito ilustre, né? A possibilidade dele estar aqui compartilhando com a gente. E a gente achou que seria bacana se a gente tivesse um momento a mais com ele. Então, na segunda-feira pós-evento, no dia 5 de novembro, à noite, lá no Positivo, nosso patrocinador, ele vem trazer um workshop que vai tratar da ciência da felicidade, psicologia positiva, no âmbito pessoal e no âmbito da liderança organizacional. Também vai ser muito interessante. Muito bom, muita gente boa aí trazendo em vários âmbitos da vida, né? Dentro das organizações, na educação, no autodesenvolvimento, na espiritualidade, enfim, né? A felicidade ela tem que ser bem completa, né? Que bom que existem esses movimentos e Curitiba tá assim dando esse espaço, esse palco, e quiçá outros lugares pudessem também, né, começar a ter essas iniciativas de gerar esse movimento de falar sobre a felicidade, né? Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo aqui com vocês e ajudando a divulgar isso, né? E trazendo essa cultura, porque outro dia eu estava fazendo um retiro e a instrutora estava falando assim, que foi um neurocientista que trouxe uma frase assim, que o nosso cérebro, ele tem um velcro para as experiências ruins e um teflon para as experiências positivas, assim, né? Então a gente ainda se vê em muitos estudos, até mesmo da psicologia, até um tempo atrás, que uma grande maior parte, 90 e poucos % ainda está voltada para as doenças, para os problemas, e muito pouco se fala sobre a felicidade, né? E agora acho que é um grande boom. Perfeito. E é um momento mesmo, né? E é um momento muito incrível também da gente ver. A gente vê cada vez mais médicos falando que a gente tem que tratar a saúde e não a doença. E as pessoas aceitando, né, diversas terapias vistas até bem pouco atrás como alternativas e coisa de gente meio doida, hoje integrativas, né? Fazendo parte do SUS, integrando com a medicina alopática tradicional, né? Uma não quer tomar o lugar da outra, mas elas podem trabalhar juntas e podem trabalhar muito bem. Total. E a gente vê na psicologia, a psicologia positiva é justamente isso, né? Você não tratar a doença, você tratar a sanidade, porque é isso que o Martin Seligman, né? Um dos propositores aí da psicologia positiva, ele fala, puxa, quando eu trato os pacientes com depressão, a psicologia só me dá ferramentas para chegar até o neutro. Eu não consigo levar um paciente do neutro para o mais feliz. E a partir daí que surgem, né, os estudos da psicologia positiva, coisa muito recente, né, coisa muito nova. A gente vem falar de felicidade, isso na época dos anos 80, né, os primeiros pesquisadores começaram a falar sobre a gente mensurar a felicidade, e a ciência, né, cara, vocês estão completamente loucos, como é que a gente vai mensurar a felicidade? Mas se a gente já conseguia mensurar a depressão, por que não
também tentar mensurar a felicidade. E a partir daí com a neurociência, né? Nos anos 90, com a quebra ali da cadeia genética, né? Da dupla hélice, do DNA mesmo, a descoberta dessa formação, é que a gente vem crescendo, né? Tanto em literatura quanto em conhecimento científico, mas é muito novo, e acho que viver esse momento também é uma coisa interessante, porque de um lado a gente vem, né? Justamente com os psicólogos dizendo isso, a gente sobrevivemos como espécie durante todos esses milhares de anos com o nosso cérebro buscando perigo, né? Então o homem pré-histórico, ele não estava programado para assistir o pôr do sol, ele estava programado para procurar comida, para ver, né, os predadores dele e a presa que ele queria para o jantar. Então e essa era uma grande vantagem evolutiva, né? Exatamente. É assim que chegamos aqui, estava né? mais atento ao perigo. E assim, a publicidade sabe muito bem disso, porque o nosso cérebro não mudou. E os gatilhos que ativam são esses, né? Perigo, sexo e comida. Exato. E é o que a gente vê sendo mais explorado, assim. Novela, noticiário, né? Só tragédia, né? E assim, é difícil também, porque a maior parte das pessoas tá tão corrida tentando suprir essa carência e muitas vezes compra ideias que não são exatamente aquilo que vai trazer uma felicidade, mas vai trazer um boleto aí por muito tempo, e a pessoa não tem essa sutileza de pensar na felicidade, em abrir mão de certas coisas, deixar entrar outras, né? Se ela consegue pagar o boleto ali, ela tá bem. Então acho que é uma mudança de paradigma mesmo, essa da gente buscar essa delicadeza e essas questões que nos fazem elevar mesmo nossa passagem pela Terra. Eu acho que o que vocês estão trazendo também é que a felicidade não pode mais ser só individual, né? Não pode ser, se eu tô bem e os meus vizinhos, as pessoas estão mal, azar é deles, eu tô bem. Então, não, já tá tendo um outro conceito que também você precisa ficar bem, mas você também quer ajudar a outras pessoas a ficarem bem também, né? Um contexto mais coletivo, né? Eu acho que a gente tá aprendendo um pouco com isso, né? Me parece que isso é uma vocação de algumas pessoas, sabe? Tipo, tem gente que não tá muito preocupada mesmo com as pessoas e tá tudo bem, porque... Mas tem gente que não consegue não somar, sabe? Que sente mesmo essa responsabilidade de espalhar um pouco do bem-estar e tal, como você, né? Que tá aí há 9 anos na rádio, porque você acredita que isso pode trazer alguma coisa de boa para as outras pessoas, né? E traz, né? E traz. Um programa de vanguarda também, né? Eu tava conversando com o Gus justamente sobre isso, né? Sobre como hoje em dia é fácil pra gente falar de meditação, falar de yoga, falar de felicidade. Isso é bem aceito, isso tá na moda, né? Mas a gente pega a rádio aqui já há 9 anos fazendo esse trabalho, né? A gente consegue fazer isso hoje graças a tantos precursores, né? Como é o programa aqui que vem abrindo caminho, né? A gente chega hoje, a picada tá aberta na mata, né? Mas eu queria falar uma coisa também. Você estava falando sobre medir felicidade, né? Teve Existe um felicidômetro, assim? Tem um querido, uma grande alma daqui de Curitiba que se chama Guilherme Kraus. E ele, inclusive, lançou o livro dele ano passado no festival, né, de felicidade, que acho que é Como Ter uma Vida Produtiva, alguma coisa assim. E ele criou uma escola que é a Grande Escola, que também é uma escola de vanguarda, que ensina temas que não existem em escolas normais. E ele também tem um programa de consultoria, não sei se consultoria talvez esteja errada a palavra, mas se chama Humans at Work, né? Humanos no Trabalho, em que ele leva esses temas de bem-estar, de felicidade, de autoconhecimento para dentro das empresas. E ele recentemente criou não é para medir, para mensurar, acho que é um medidor de felicidade. Ele é um indicativo. E é claro que é uma coisa indicativo. Isso aí. É claro que é algo subjetivo, né? Mas ele já está dando passo em direção a esse rumo. Eu acho que isso é super importante, porque de vez em quando a gente olha certas coisas e fala: mas isso aí não dá. Cara, não dá porque você agora não consegue vislumbrar que dá, mas se você der um passo naquela direção, você vai não dar um passo a menos, né? Assim, dá mais. Então, também mandar um salve aí pra quem tem coragem
de tomar essas iniciativas loucas e que depois as pessoas aplaudem, né? Exato. Que no começo sempre vai tomar pedrada, né? Exato. Você tomou muita pedrada? Barbaridade, cara. O primeiro ano foi um ano que me doía, sabe? Eu li os comentários de algumas pessoas no Facebook, assim, sofria, entrava lá e respondia, algumas pessoas continuavam numa discussão. Mas vocês estão vendendo felicidade, mas por que felicidade é só para uma elite que pode pagar por ela? E eu acho que é muito interessante a vinda até do Serbase, a gente falar sobre dinheiro justamente por isso, né? Para as pessoas saírem desse conceito, né? Obviamente que se a gente pudesse vender felicidade, eu diria, ia ser até mais caro o ingresso. Sim. Mas na verdade, quer dizer, o que a gente está trazendo são palestrantes num evento, isso tem um custo, enfim. Espaço de reflexão, né? Exatamente, né? A felicidade, logicamente, ela não tem preço, né? Mas eu acho que a partir do segundo ano as pessoas já começaram a entender melhor a nossa proposta. Acho que as grandes mídias também começaram a relatar isso melhor. A própria RPC fez 2 matérias muito bacanas em 2 telejornais que explicava como a gente reunia pessoas para debater a felicidade. Eu falei, cara, é isso que a gente faz, a gente reúne pessoas para debater a felicidade mesmo. E eu queria deixar um abraço também pro Guilherme Krause, grande amigo, parceiro. A Grande Escola também é uma escola disruptiva, né? Eu acho que existe um movimento em Curitiba muito interessante de muitas pessoas, né? Projeto X, enfim, tantos outros, né? Tantas pessoas que vão conectando outras pessoas e vão fazendo ebulir um movimento aqui em Curitiba que tá sendo incrível, na verdade, e acho que a gente tem provado que é possível trabalhar junto e colaborar e não competir, e como isso acaba sendo benéfico, né, para todas as pessoas que estão participando e para a população em geral também. Total, né? Poder compartilhar isso e criar uma cultura, na verdade, né? Acho que esse ano é uma consolidação bem grande do Congresso, né? O primeiro é o pioneiro, assim, o segundo, olha, legal, de novo, o terceiro agora tá firmando o pé e a tendência daqui pra frente ser cada vez mais auspicioso aí, né? Assim esperamos. Agora os palestrantes, ao invés de eles comerem sentados na escada, eles vão comer na beira do lago ali, Barigui. Mas assim, isso aí a gente falando de Curitiba, eu acho interessante porque dizem que Curitiba é uma cidade fria e tal. E assim, não dá pra gente dizer que o curitibano é caloroso como o baiano, como o carioca. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que pelo fato de Curitiba ser uma cidade meio provinciana, tem esse papo da República de Curitiba, o lado B é muito B. Uhum. A galera que não se opõe a isso, mas se... qual que é o oposto de se opor? Não sei. Se posiciona a favor isso, do acolhimento, converge, né? das boas relações. É uma galera muito massa. Exato. Que eu imagino que é mais ou menos que nem Brasília. Por Brasília verdade. Ter aquela coisa toda densa ali do Congresso, a galera que é massa, é muito massa. E se juntam em torno de um movimento, né? Aqui em Curitiba a gente tem muita coisa que acontece, musicletado, subtropical, né? Todo esse movimento agora, na verdade, enfim, né? O pessoal abrindo as portas dos estabelecimentos e a galera ficando pela rua. Sim, isso é genial. É um movimento muito novo aqui. É criação Curitiba, de cultura, né? Mesmo. Exatamente. Muito legal. Rapazes, Gustavo e Gus, gratidão por vocês virem aqui fazer esse esclarecimento, fazer esse bate-papo, contar essas histórias interessantes aí pra gente compartilhar com o povo e mostrar, né, o que está sendo feito. Acho que a gente tem que mostrar o que está sendo feito e dizer onde a gente quer chegar com tudo isso, né? Eu acho que não tem que esconder aquilo que é bem feito. Da próxima entrevista o cachorro pode vir junto, né? Ele dá umas latidas pro mundo pet. Então tá, eu quero que vocês agora possam novamente dar os direcionamentos aí, reforçar a data, e-mails, telefones, como que as pessoas acham vocês para fazerem parte aí tanto do festival quanto do congresso, né? Maravilha, então para você poder fazer a sua inscrição, você vai acessar o site www.congressodefelicidade.com.br, congressodefelicidade.com.br. Você fazendo a sua inscrição, né, inserindo ali o seu nome,
e os seus dados, você vai chegar na tela de pagamento, vai ter um campo cupom de desconto, onde você pode inserir, né, o código De Bem com a Vida para ter 10% de desconto. O congresso acontece nos dias 3 e 4 de novembro, é um final de semana no Expo Renault, dentro do Parque Barigui. Paralelamente ao congresso acontece o Festival de Felicidade, que é o evento gratuito que a gente comentou aqui, né? Toda a parte cultural, artística, praça da alimentação, estrutura com banheiros, vai estar tudo coberto, né? O tempo aqui em Curitiba a gente sabe que às vezes pode não ajudar. A gente tem a feira holística que acontece ali, um espaço onde os palestrantes autografam seus livros, a gente tem alguns produtos à venda, livros, roupas, o espaço yoga, o Spa Zen também, a gente tem uma parceria com alguns núcleos terapêuticos. O pessoal da Pequena Índia está comandando esse espaço ali. A gente vai ter terapias gratuitas sendo oferecidas também durante o final de semana, além do Espaço Kids e do pessoal que vai estar lá comandando toda a parte artística aí junto com o Gus. Participam também o Ney, né, que tem o hortelão, ele que planta aí produtos naturais, saudáveis. Ele é o marido da Cláudia, que cuida do espaço yoga ali da Warro. O Vitor Schroeder, ele trabalha com a Harmony, uma empresa que trabalha com branding e marketing sonoro e musical. E o Guto Lima, que nos engrandece aí com a sua presença nessa curadoria artística aí que a gente está elaborando para esse ano. Legal. Então tá. Gratidão, meninos. Gratidão também. Esse áudio aí eu vou depois colocar ele lá no YouTube e aí vocês compartilham com as pessoas aí para elas. Show de bola. Minha mãe vai adorar. A mãe é sempre orgulhosa de ser filha, sempre. Muito bom. Então tá, quando vocês quiserem, os microfones da rádio estão sempre abertos aqui para vocês virem trazer sempre essas novidades, essas notícias e o que é positivo, que contribui aí para uma nova cultura, né? Até um próximo momento com vocês aqui, né? Legal, obrigado. Até. Um abração. Muita gratidão para você que acompanhou o nosso programa da tarde de hoje, o nosso talk show Sala de Visitas, né? Que hoje foi especial, falando aqui com os nossos queridos Gustavo Arnes e Gus Bank, que são os produtores aqui do festival e o Congresso da Felicidade, que ocorre agora em novembro, 3 e 4 de novembro, em Curitiba, né? Se você está interessado aí, comece a se agilizar, porque novembro já tá aí, né? O ano tá passando tão rápido. Faça a sua inscrição e os ouvintes aqui da rádio vão ter desconto aí, né? Basta acessar lá o site congressodefelicidade.com.br e aí você vai inserir um código no campo cupom de desconto, aí você vai botar De Bem com a Vida, né? Então a Rádio De Bem com a Vida ajudando você aí também a ter uma economia aí para poder fazer a sua participação no Congresso da Felicidade. Então um grande abraço e até o nosso próximo encontro do Sala de Visitas aqui pela sua Rádio De Bem com a Vida.com, o seu spa musical pela internet. Você acabou de ouvir o talk show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença com a interatividade dos ouvintes. Para escutar as entrevistas anteriores, acesse e assine o canal do YouTube da Rádio De Bem com a Vida. E para receber em primeira mão a entrevista de hoje, solicite o link da gravação via WhatsApp da rádio. Talk Show Sala de Visitas. O entrevistado com você, onde você estiver. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.